Boas pessoal, Miguel aqui dos Seus Tomates com o Vasco. Desta vez não estamos no quarto deles, estamos na minha sala. Estamos a fazer uma turnê de espaços. Estamos aqui a experimentar vários espaços para ver quais é que vocês gostam também. Vamos comentar o segundo episódio da série Outcast, portanto, cuidado com spoilers. Este episódio começa com o Kyle a Sim. embrulhar um presente para a sua filha. Sim. E é uma coisa que nós vamos vendo no desenrolar Do episódio, que é a ligação dele com a... Porque ele deve ter uma ordem de não contacto. Como é que isso se chama? Sim, restrição, não sei Exato. como é que é, uma restrição de espaço, ou seja, nem sequer se Nunca pode aproximar. estivemos envolvidos com E isso. depois nós e direito é uma situação que nos Mas afasta. acontece que é um dos factos que vai acontecendo no episódio. Mais. Ou seja, o episódio não tem uma história como na semana passada em que havia um caso de possessão, ou pelo menos nós chegámos a saber que não existe Sim. para já um Case of the Week, o que é bom. Isso para mim é fantástico. Ou seja, parece que vai haver um vilão que acompanha a série, nós não temos a certeza, mas o episódio foca muito a mãe. Ou seja, a ligação que ele tinha com a mãe, que a mãe queria fazer uma... ou seja, mostra a mãe antes da possessão. Exatamente. E depois mais uma vez uma cena de gore, que é quando a mãe fica possessa e começou a comer a terra. Eles não têm limites, ou seja, eles querem pensar assim, o último episódio começou com o miúdo a comer uma barata, desta vez vai começar com uma mãe a comer terra. E a filha a ver a mãe. E o filho a ver a mãe a comer a terra, porque a mãe sorria e parecia que os dois tinham uma ligação muito aqui boa. começas a justificar o estado do Kyle, porque ele realmente está perturbado. Sim, É então, ele traumático. sofreu imenso, a mãe fazer aquilo, as alterações que aconteceram com todas as confusões, a mãe batia-lhe durante anos, eu acho, porque tu vês quando ele começou a levar porrada e quando ele se defende da mãe, porque é uma das coisas que tu vais vendo ao longo do episódio, ele já era mais velho, quando ele consegue começar a defender-se também. Portanto, aquilo foram pelo menos anos. Exato, e depois uma gira, encontramos um dente da mãe logo no início do episódio, que é o que lhe leva aos flashbacks ao longo do episódio. O padre continua a protegê-lo, ou seja... Os flashbacks, deixa-me dizer, é uma maneira inteligente deles contarem a história da mãe, porque aos pedaços vai deixando sempre um bocadinho o que é que aconteceu a seguir e é uma coisa que tu acabas por depois ter... Pois, a minha companhia aqui da casa. E depois tu acabas por ter pena da mãe, porque tu percebes ao longo do episódio o porquê dela estar naquele estado. Ou seja, há um claro choque. No início do episódio, achei logo esquisito, porque o padre está a dar um sermão na igreja e tu vês na parte de trás um homem vestido de preto com um chapéu. E eu achei esquisito. Eu pensei assim, ele de certeza que vai ter aqui alguma coisa a ver com isso. isto. O que eu acho que é, ou que pode ser, a morte. Pode ser tipo a morte a um demónio, porque lembra-te, ele no final do episódio, ou seja, nós vamos andar aqui muito à toa porque são várias side stories, mas ele no final do episódio vai falar com a mãe e a mãe está numa situação em dizer que a mãe de facto lutou muito contra eles, mas que não serviu de nada porque eles não conseguiram chegar ao Kyle na mesma. E a mãe chora sem se conseguir mexer, ou seja, ela está mesmo num claro estado de choque. O Kyle tenta salvar a mãe, quando se diz salvar é porque ele acredita que a mãe ainda poderá estar possessa. Porquê? Porque no episódio anterior, quando acaba o estado de possessão, o miúdo cospe tipo um género de um vapor e o Kyle não viu isso na mãe. Pois. E pelo menos nós percebemos que ele não viu isso porque ele estava devia estar inconsciente. E a mãe viu, quer isso a sair, quer isso a estrangular o miúdo. Eu não percebi qual é que era o sinal porque o miúdo estava... Exatamente. Eu não percebi o porquê de estrangular o miúdo. Eu não percebi por causa do seguinte. Acho que o padre disse... Ou não, houve uma conversa que eu já não lembro qual é que foi. Em que disseram que ela tinha feito um bem que ninguém saberia. Sim. Acho que foi o próprio do final, do chapéu. Sim. Ele disse a ela que o Kyle nunca haveria de saber, infelizmente. Porque ela não conseguiria falar. Eu acho que é porque ela não vai reverter daquele estado. Pois. Eu pensava que tinha sido ela a salvá-lo daquele estrangulamento. Pois, mas não, na verdade não. Aliás, eu não percebi a lógica do estrangulamento, porque se eles não querem matá-lo, querem usá-lo, porque parece que eles estão todos atrás dele. Pois é. E nós não sabemos ainda quem é que são os eles, se bem que pareçam forças demoníacas ou do além ou alguma coisa assim deste género. Uma coisa que eu achei bastante engraçada durante o decorrer do episódio foi quando ele tentou alimentar a mãe. Tu vias mesmo, de facto, eu achei que aquilo estava muito credível, a mãe estava mesmo muito debilitada, ela engasgar-se na comida. Sim. Eu continuo a achar que o cast da série está muito bem escolhido, desde o Kyle até o padre, até a mãe não faz um grande trabalho. Não faz, mas agora lembrei-me de uma coisa que vale a pena nós falarmos. A mulher dele não me pareceu que guardava rancor dele. Pois não. Porque ela disse que não queria que a suposta irmã adotiva se afastasse da família, só que ela no final, quando ela se dá conta do livro que a filha recebe, ela guarda-o. Ou seja, será que ela está a afastá-lo? Será que ela está a compactuar? Se calhar ela sabe o que é que aconteceu,
mas não quer... Sim, porque... Mas atribui-lhe realmente culpa. Não diretamente, mas... Porque se calhar eles vão desenvolver isto, mas se calhar quem está possesso sabe que está possesso, mas não consegue controlar, porque lembras-te que o próprio demónio, ou a morte, ou quem quer que seja, quando falou com a mãe, disse que ela de facto lutou contra eles. Ou seja, se calhar ela tinha noção do que estava a acontecer, mas ela lutou. Acho que é isso. E a mãe, se calhar, até pode ter feito algum negócio para se libertar. Leva-me a mim. Exatamente, e deixa-me no fim. Até pode ter sido isso, mas... assim, a maneira como a série vai expor isso vai ser muito difícil, porque pode cair no ridículo pretencioso. Mas... Pois é, há uma coisa que nós também temos de falar, que nós não nos podemos esquecer. Apesar de ter sido muito side story neste momento, que é era o que eu pensava que ia ser o Case of the Week, mas não se desenvolveu, que é o porquê de estarem os raccoons, os guaxinins, escutados nas árvores. Sim. Isso é uma coisa que... Quem é que será que fez isso? Será que foi aquele de chapéu? Será que foi outro demónio possuído? Não nos mostraram mais nada. E está lá um ator do House of Cards a fazer de agente da autoridade, o Frank, que sim, muito dele. Frank é da Rowood. Estou a confundir agora. Se calhar chama-se Frank na série, já não sei. Mas eu não me lembro exato. Mas, sim, também eu gosto muito desse ator. É o que eu estou a dizer, o cast da série está muito bem escolhido. Há uma queixa que nós continuamos a ter, que é o facto de que a série continua no episódio, no início diz assim, vamos contar a história da mãe, no final do episódio sabemos logo a história da mãe, ou seja, não há surpresa para o episódio seguinte, porque sim, eles em cliffhangers não estão muito fortes, não estão, ou seja, quer dizer, tivemos a cena final do episódio, só que... mas não é nada especial, ou seja, eu acho que até cresceu face ao primeiro episódio, até por isso mesmo nós até podíamos se calhar já avaliar o episódio. No primeiro eu dei 1,5 e pensando bem, se calhar foi um bocadinho exagerado porque eu estava muito no hype, porque eu gostei muito do episódio, mas este eu vou dar um 7, ou seja, acho que é uma nota mais lógica. Continuei a gostar do episódio, entreteve-me, mas não tanto como o primeiro episódio, e estou curioso para ver qual é que é a história dos guaxinins, mas vou dar um 7. Sim, eu vou dar um 6, porque achei que realmente foi um bocadinho pior que o primeiro episódio, mas... Continuamos a ver. Sim, continuamos a ver. Ou seja, ainda não é uma série que... ainda não é, nem esperemos que seja. Uma série que nos afastou no sentido... Sim, porque ainda mantém a curiosidade. Sim, não é como, por exemplo, o Sobrenatural, que foi uma série que eu vi durante um pouco... Eu estou a comparar muito porque acaba por parecer coisas... O Sobrenatural acaba por ser uma série que eu acompanhei quase a primeira temporada toda, mas depois eu comecei a achar que estava a arrastar muito. Uma outra série que também dava dentro desse género, agora esqueci-me do nome, que é de um homem que viaja no tempo porque fica a dormir durante 300 anos e tem de lutar contra os Cavaleiros do Apocalipse. O Sleepy Hollow. O Sleepy Hollow, que também é uma coisa muito dentro deste género, mas essa descativou-me logo ao terceiro episódio, portanto deixei de ver. E era claramente Case of the Week. Exato. Portanto, eu gosto de uma continuidade de uma série, ou seja, que me mostrem uma personagem que continua e por acaso até, pronto, é uma positiva. Desenvolvimento de personagens está a acontecer de uma forma muito bem. Portanto, tu deste um 7, eu dei um 7, tu deste um 6, significa que para acabar um 6,5 o episódio. Bem pessoal, então esta foi a nossa opinião do segundo episódio de Outcast. Esperemos que tenham gostado da nossa opinião, da nossa análise. Deixem nos comentários qual é que é a vossa opinião da série, o que é que têm achado, o que é que acharam do segundo episódio. Não se esqueçam também de subscrever ao nosso canal, de dar um like e sobretudo, agarrem os tomates.